livramento, tudo que o Amém. Senhor fez por nós, ó Deus. Também Amém. queremos te agradecer por esse momento, ó Pai, ao qual teus filhos, ó Pai, vão ouvir um pouco da tua palavra, Senhor, para terem instruções, Senhor, para seus filhos. Peço que Amém. abençoe, ó Pai, derrame do teu Espírito sobre nós, para que possamos sermos iluminados e assim compreendermos, ó Pai, tua Amém. palavra e pôr em prática em nossas vidas. Amém. Abençoa a gente que vai ter a mensagem dessa noite, ó Pai. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Pronto, pessoal, nós temos essa proposta, não é, de nos reunirmos uma vez por semana, meia horinha, né, uma devocional simples. Né, o quanto mais a gente puder simplificar, melhor, porque aqueles que ainda não têm a experiência de passar algum estudo, alguma coisa, vão se sentir mais seguros quanto a isso. Então, a nossa dinâmica vai ser basicamente essa: trazer uma palavra simples. Digamos, não, eu quero trazer uns salmos, comentar pouco a respeito do salmo. Então, pode ser, mas é meia hora que eu tenho que estar falando. Não, você vai e fala, depois pede para o pessoal orar. Se terminar 10 minutos, 15 minutos, não importa. O que importa é que a gente comece a se envolver com a obra, se envolver com o falar de Cristo, não é? O ter ousadia e coragem de assumir essa postura, de falar do Senhor Jesus Cristo. E o texto que eu trouxe hoje, ele trabalha um pouco essa questão, o quanto a palavra de Deus tem que estar em nós e tem que sair de nós, né? Ela não pode ficar só em nós. O conhecimento não pode estar simplesmente guardado em nosso coração. Não. O conhecimento ele tem que ser repassado para outras pessoas. E esse momento é para isso, tá? Vamos abrir a palavra de Deus na epístola de Paulo aos Colossenses. Eu vou projetar aqui, porém, aquelas pessoas que não souberem projetar também não tem problema. A gente acompanha de casa com a Bíblia, né? Colossenses o quê? Oi? Qual o capítulo? Colossenses capítulo 3, versículo 15 por diante, né? 15, o 16 e o 17. Porém, a gente vai comentar um pouco sobre o versículo 15, que ele diz assim: Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Então, o que é que Paulo está querendo dizer aqui? Ele está nos orientando, ele está nos instruindo para que a gente tenha um juiz. Nós precisamos de um juiz, né? Árbitro quer dizer isso, aquele que modera um conflito. Márcia Silva, quem é? É Marcita não, né? Quem é Márcia Silva? Tu conhece, Éder? Querida irmã? Deve ser massa. Sou eu, Júnior. É Marcita, não é Márcia Domingos, mudou de nome agora, foi? Aparecido quer mandar em mim agora, quer botar Márcia Silva, tu acha? Eu vou apagar o Silva dele. Faça isso não. Olha, Marcita tá de parabéns hoje, viu? Então, Marcita, Deus abençoe sua vida e faça você prosperar em todos os seus caminhos para a glória de Deus, tá, Marcita? Amém, amém. Amém. Nem parece que tem 25 anos. Nem parece. Parabéns. Nem parece que eu tenho 15 anos. Então, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo está querendo trazer aqui para a gente é a respeito de que nós não podemos tomar as decisões por nós mesmos. E os conflitos e as nossas questões, elas não podem ser dirigidas
pelo impulso, né? No automático. Não, eu estou me sentindo assim, então eu faço assim. Não, de forma alguma. O apóstolo Paulo está dizendo que o árbitro, o juiz, aquele que vai moderar, que vai determinar, definir o que está acontecendo conosco e como isso deve se manter ou ser aniquilado, é a paz de Cristo. Ou seja, se o que você está fazendo não traz paz ao seu coração, mas não é a paz do mundo, tá? Porque, digamos, o mundo, quando está tendo lucro, está em paz. Ah, está feliz. Quando está tendo prejuízo, fica em conflito, angustiado. Não é esse tipo de paz, sabe? É a paz que traz aquele entendimento de que você não está fazendo coisas que prejudicam nem o próximo, nem a você, nem a Deus. Daqui a pouco a gente vai ver como é que isso é possível. Você conseguir discernir se a paz que está sendo árbitro no seu coração é a de Cristo ou se é a do mundo. Não é? Mas observe, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Nós precisamos sentir a nossa vida. Nós precisamos nos comportar de uma maneira que a gente esteja bem, emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. Se a gente não tem paz, o problema está em nós. Porque a paz de Cristo, ela nos pertence. Ele deixou a paz dele para nós. Ele diz, a minha paz eu vos dou. Eu não dou a você como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Mas observe que Jesus Cristo fez questão de nos presentear com a preciosa paz dele. E o que a Bíblia fala da paz dele? A paz de Cristo excede todo entendimento. É o nosso tesouro, é a nossa riqueza. E é o que deve governar a nossa vida. Eu estou inquieto, estou aperreado. Pronto, então isso daí já mostra que você precisa trazer a paz de Cristo ao seu coração, para que esse conflito, essa angústia seja eliminada. Depois ele fala assim, essa paz, na qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Observe, ele reforçando e dizendo agora que você foi chamado na paz de Cristo, para compor, né? Para se unir a um corpo. Então ele pegou você, tornou você membro desse corpo. O que é que a paz de Cristo produz em nosso coração? Como é que a gente pode saber se nós estamos andando com a paz de Cristo ou se a gente está sofrendo a ausência dela em nosso coração? Veja o que é que o apóstolo Paulo diz, né, para concluir essa frase dele. Ele diz, e sede agradecidos. Uma pessoa que murmura, um crente, né, que murmura, que vive inquieto, insatisfeito, vendo defeito em tudo, negativo, sempre procurando aquelas coisas que fazem com que você esteja mal, não é um crente que está usufruindo da paz de Cristo, desfrutando da paz de Cristo. Porque aquele que desfruta da paz de Cristo tem um diferencial na vida. Ele é agradecido. Então, o tempo todo ele está agradecendo. Teria motivo para ele reclamar? Tem, sim. Né? Porque Jesus Cristo disse, no mundo vocês vão passar aflições. Só que duas coisas fazem com que ele não murmure, não reclame, não lastime dos problemas. Um dos motivos para ele não lastimar dos problemas é porque eles creem que os problemas também fazem parte do plano de Deus na vida dele. Então essa consciência faz com que o cristão agradeça. Deus, obrigado também por isso que eu estou passando. Me dê força, me faça entender, resolva para mim essa questão, me ajude a resolver essa questão, mas ele está agradecendo, inclusive pelos momentos de dificuldades, sabe? Agradecidos até pelo problema. E
a segunda coisa que nós precisamos entender na vida do cristão, que tem essa paz, que foi chamado para essa paz e que precisa ser agradecido mesmo diante de situações difíceis, é que ele não depende desse mundo, né? É como Valdeir falou agora há pouco, no início. Ó, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Então, se eu estou no mundo, eu estou em Cristo. Então, eu não estou na dimensão mundana, eu estou na dimensão de Cristo, enquanto eu estou aqui. Se eu morrer, eu estou lucrando, porque eu vou estar com Ele lá. Né? Glória a Ele está. Deus, hein? Olha, Não é não? É isso aí. Então, veja, o que é que pode ferir a nossa paz? Se nem a morte, o apóstolo Paulo diz que é um motivo para ferir a nossa paz, porque a morte seria o lucro e a vida seria o estar com Cristo, participando dos sofrimentos de Cristo. Que honra é essa? Não é? Que coisa. Pode falar, Eda. Uma coisa é o cristão passar por tribulação. Outra coisa é ele viver atribulado. Né? É. Uhum. O primeiro impacto ainda existe, né? Porque nós estamos na carne. Jesus Cristo reconheceu isso. Por isso que ele diz, né, que não andeis ansiosos por coisa alguma. Porque ele sabe que a gente vai estar ansioso. Veio o choque, né, da dificuldade, da pressão, a gente se assusta e tal, vem aquela inquietação, mas aí a gente modera isso. Né? A gente traz a paz de Cristo para que seja o juiz. Ó Senhor, eu estou aqui, né, a flor da pele. Senhor, que a tua paz esteja comigo nesse momento. Não deixe eu abrir mão de tua paz por conta do que está acontecendo à minha volta. Porque esse mundo, queridos irmãos, é ilusão. Tudo que nós vivemos aqui é ilusão. Vai passar e ninguém vai lembrar mais. Se eu perguntar aqui para vocês como foi a história do tataravô de vocês, como foi que ele viveu, quem foi ele, Valdeir sabe. Pelo menos tem um que sabe, porque eu mesmo não sei. Diz aí, Valdeir. ó, a questão que você falou de a paz de Cristo, em João, 1 João, capítulo 3, verso 20, fala dessa maneira, ó. Mas se a nossa consciência estiver pesada, sentimos que fizemos o mal, o Senhor é maior que nossa consciência e sabe tudo que fazemos. E quer dizer o quê? Se você fez uma coisa que é mal, a sua consciência vai pesar. Então a É, paz de Cristo é maior que isso, é, entendeu? isso. É maior que nossa consciência, é maior que nossos conflitos, é maior que nossas falhas. Ou seja, o que João está dizendo é: corra para Cristo. Peça Exatamente. perdão, se arrependa, se lance aos pés dele, porque essa paz é preciosa demais para você abrir mão dela. Né? E é só o que é real. Veja, pessoal, tudo vai passar aqui. A única coisa que você possui que é eterno é Cristo. Mas Glória a Deus. familiar é ilusão, família é ilusão, bens é ilusão, tudo é ilusão. Porque nós vamos deixar essas coisas, ou não vamos? Quando a gente morre, fica tudo, sabe? E nossos familiares choram por um determinado tempo, comentam nossa vida por um determinado tempo. Depois isso vai esfriando e a gente vai sendo esquecido. Esquecido por homens, esquecidos no mundo, mas nunca, jamais esquecidos por Deus. Porque nós temos a Cristo e nós vamos levar Cristo conosco. Então a única coisa que fica conosco quando nós partimos é a paz de Cristo, que excede todo o entendimento. Esse é o nosso tesouro e é o que menos buscamos. Quando Jesus Cristo diz assim, ó, não procurem juntar tesouros aqui na terra, onde o ladrão, a traça corrói, não façam isso. Procurai juntar tesouros nos céus, de onde ladrão não tem acesso, né, e de onde a ferrugem não alcança. Quando ele diz isso, ele está falando para você preservar, investir, batalhar, se esforçar por aquilo que é eterno.
E o que é eterno é a paz de Cristo. É você ter Jesus Cristo no seu coração. Isso vai viver para a eternidade. Você vai levar isso para a eternidade. O resto é Matrix. O resto é ilusão. Tudo aqui é passageiro e a gente se apega como se fosse eterno. Sabe? Sofre, lamenta, se angustia por coisas que vão passar. Não podemos fazer isso. Para que a gente não se contamine e não se desvie do alvo que é Cristo, que é a paz dele. É essa paz que tem que ser o árbitro no nosso coração. Tá? Nós fomos chamados para isso, para sermos um corpo. E isso, como é que a gente entende que estamos preservando a paz de Cristo? É quando a gente é agradecido e não reclamão, sabe? E não insatisfeito. É quando a gente vive contente, como Paulo disse, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado como ser exaltado, passar fome como ter em abundância, em tudo e em todas as circunstâncias. Ele aprendeu a viver contente. Então, é isso. A paz de Cristo, ela é provada à medida que você vive contente. Mas como é que nós podemos ter certeza que é a paz de Cristo que está sendo o juiz da nossa vida ou se é a paz do mundo? Ah, não, eu estou tão bem hoje. Sim. Quem diz que esse bem que você está sentindo não é a influência do mundo na sua vida? Como é que você pode saber disso? Aí o apóstolo Paulo ele leva para o segundo versículo, né? Que é o 16. Como é que a gente pode saber? Ah, meu amigo. Então, é aí que está. Habite ricamente a palavra de Cristo. Habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Ou seja, a palavra de Jesus Cristo tem que fazer morada em nosso coração. Porque a paz dele já habita em nós. Quando nós trazemos a palavra dele, cada vez mais nos alimentamos, cada vez mais conhecemos do Senhor. Isso faz com que a gente consiga discernir se o que está sendo árbitro no nosso coração é a paz de Cristo ou se é a paz do mundo. A palavra de Deus é que vai mostrar, revelar para você o que é que está habitando no seu coração. Então é aquilo. Eu estou em conflito. Pode falar, Valdeir. Em Colossenses 3, verso 2, está escrito assim, ó. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Ela continua. Isso. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e as terrenas que estão dentro de vocês, e pensem Isso. nas coisas celestiais. Tá vendo? Isso mesmo. Valdaí fechou com o que a gente estava falando aqui. Sabe? Habitar ricamente a palavra de Cristo no nosso coração. Fazer a paz de Jesus Cristo o árbitro do nosso coração. É você tirar os seus olhos desse mundo. É você parar de olhar na horizontal. É você começar a olhar na vertical, olhar para cima, olhar para o céu. Procurar saber o que de fato pertence a você. O que de fato é eterno. Aquilo que pertence ao cristão precisa ser eterno, sabe? Essas coisas do mundo, elas são passageiras e elas nos iludem a gente, entendeu? A gente se apega com essas coisas e a gente sofre por essas coisas e a gente lamenta por essas coisas, como se essas coisas nos pertencessem, mas nada aqui nos pertence, irmãos. A única coisa que nos pertence nesse mundo é o que recebemos do nosso Senhor. É a paz dele. E a gente perde a paz dele por causa de coisas materiais. A gente perde a paz de Cristo por causa de coisas físicas, visíveis, palpáveis. E não podemos fazer isso. Porque quando a gente vive inquieto, triste, aborrecido, com algo que a gente perdeu nesse mundo aqui, que pertence a esse mundo, que vai ficar, quando a gente se inquieta com isso, é como se a gente estivesse dizendo que essas coisas são mais preciosas e mais valiosas do que a paz que o Senhor Jesus Cristo nos doou. Se eu abro mão da paz que Ele me deu para me inquietar com as coisas do mundo,
Eu estou dizendo isso, que a paz de Cristo não é tão importante quanto aquilo que está me inquietando. E aí isso é grave, não é triste. Mostra que a gente está vivendo, de fato, numa matrix, numa ilusão, sem perceber qual é o mundo real. E o mundo real é esse que Valdeir leu aí. Né? Pensem no alto, nas coisas do alto. Não se contaminem com essas coisas da terra. É isso que nós precisamos fazer. Por isso que precisamos de um juiz. E o juiz é a paz de Cristo. Mas, para sabermos se não é a nossa corrupção que está produzindo uma paz, um juiz diferente, precisamos do versículo 16. Precisamos que habite ricamente em nós a palavra de Cristo. Agora veja, não é só habitar em nós, irmãos, porque infelizmente nós estamos muito habituados com isso. Ah, não, quem prega é o pastor, quem fala de Cristo é o pastor, é o obreiro santo, é o conselho da igreja, é fulano. Não, nós precisamos tirar isso da nossa mente. Quem nos convence disso é o diabo, de que nós só precisamos ouvir e não precisamos repassar. O apóstolo Paulo aqui não está instruindo líderes, não. Ele está instruindo a igreja em geral, a igreja dos Colossenses. E ele está dizendo, olha, a paz de Cristo tem que ser o juiz. Vocês vão saber se estão em paz ou não, dependendo da gratidão no coração de vocês. Agora, para saber se realmente o juiz está sendo a paz de Cristo e não do mundo, você precisa ter a palavra dele e ricamente. Você precisa ser rico. Você precisa ser próspero. Mas de quê? De conhecimento de Deus. Da palavra de Cristo. E o que é que você faz com essa palavra que habita no seu coração? Você instrui. Você aconselha de forma mútua. Ou seja, isso que nós estamos fazendo aqui. Aí Valdair pede a palavra, Éder pede a palavra, o Sandro, Jamil e tal, cada um instrui um ao outro. Sabe? É isso que nós precisamos fazer. Porque aquele que tem a palavra de Cristo habitando em si, ele tem a paz de Cristo. Ele é grato. Mas ele não fica com isso só para ele. Ele quer distribuir, ele quer compartilhar. Por isso ele instrui com a palavra de Cristo. Porque ele é rico. Por isso que ele aconselha com a palavra de Cristo. Com toda sabedoria. Sabe? Ou seja, não é aquela coisa... é muito inteligente, esse decorou tanta coisa, conhece a Bíblia de cor e tal. Não é isso. Não é? É você, ainda que você conheça um pouco da Bíblia, mas você conhece ela em verdade. Você é rico pelo fato de você conhecer ali a verdade daquele conteúdo que você tem. Pode falar, Eda. Tem também, Júnior, um texto que, em Filipenses que diz assim: o que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém. Ou seja, tudo isso aí que você falou, né? O que a gente recebe, o que ouve, vai praticando, né? Vai passando para as pessoas, e o Deus da paz vai habitar conosco. Isso mesmo. É isso, meus irmãos. O apóstolo Paulo, ele viveu isso. Mas ele disse, olha, faça o mesmo, gente. É maravilhoso demais. Pare de se apegar com essas coisas aí. Lute pelo que você tem que lutar aí para ser melhor, para construir seus bens, para ter suas coisas, mas não se apegue com isso. Quando as coisas começarem a dar para trás, entenda que pode ser Deus, livrando você de uma contaminação maior. Aprenda a viver contente também com os prejuízos, com a falta, com a dor, com sofrimento. Aí ele diz, veja só, com toda sabedoria, louvando a Deus, com salmos e hinos e cânticos espirituais. Mas o que é que sai de nossa boca? O que é que sai do nosso pensamento? Inquietação, insegurança, medo, tudo quanto não presta. A gente louva a Deus com essas coisas? Não louva. Mas o que é que nós devemos fazer?
mudar esse tipo de comportamento. Ah, eu estou mal, então já sei que a paz de Cristo está sendo negligenciada. Senhor, é a tua paz que tem que comandar aqui. Meu coração pertence à tua paz. Então não vou deixar que meu marido, meus filhos, meu trabalho, meus empregados, meus patrões, eu não vou deixar que interfira na minha paz, a paz que o Senhor me concedeu. E aí você traz e louva a Deus com hinos, com salmos, com cantos espirituais. E de que maneira? Com toda gratidão, né? Com gratidão, olha ele repetindo aí, a expressão gratidão em vosso coração. Então é aquilo, você precisa ser grato e ter um coração grato. Não pode ser só de boca. Ai, louvado seja Deus na frente das pessoas. Não, você tem que realmente identificar. Eu tenho o tesouro que eu preciso, que é a paz de Cristo. Então não vou deixar ninguém tirar de mim. Eu vou preservar isso. E ele conclui, né, dizendo aqui no versículo 17, ele fala assim: e tudo que fizerdes, tudo, minha gente, tudo que você fizer. Veja, você já identificou que tem a paz de Cristo, o juiz de tua vida é a paz de Cristo, não são as circunstâncias, não são os bens, não são familiares, não é currículo, não é diploma, não é dinheiro, não é nada. O juiz da tua vida é a paz de Cristo. Aí você identificou. Aí agora você percebe que é grato, você vive agradecendo a Deus. Então pronto, está preservada realmente a paz de Cristo no seu coração. Mas, para que você saiba se realmente é a paz de Cristo ou se você está sendo enganado, você precisa ser rico da palavra de Cristo. E quando se é rico da palavra de Cristo, quando ela é realmente viva em você, ela transborda. Aquele que crê em mim, né, do seu interior fluirão rios de água viva. Então você transborda e derrama sobre as pessoas o conhecimento que você tem, com coração grato, tão grato que você louva a Deus o tempo todo, com salmo, com hino, com cânticos espirituais. Aí depois diz, olha, agora presta atenção em aonde você anda pisando, em que você anda tocando, no que você anda fazendo. Porque tudo, exatamente tudo que você fizer, seja por palavra, seja por ação, faça em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz de novo, sendo grato a Deus. Nos 3 versículos, repetidamente, seja grato, tenha um coração grato, agradecei. Ou seja, nós precisamos, irmãos, viver Cristo, sabe? Sair dessa matrix imunda no qual nós aprendemos a viver nela. Por quê? Porque nós aprendemos dos nossos antepassados que você precisa ser rico, precisa prosperar, precisa ser da alta sociedade, você precisa e saem botando aí metas para que a gente alcance, que não são erradas, porém, quando elas estão acima da paz de Cristo, é ilusão. É você trabalhar para o inferno e você não percebe. A paz de Cristo é o nosso alvo, né? Olhar para cima e não para baixo. Precisamos ser ovelhas e não porcos. Os porcos é que tampam o olho com a orelha para não olhar para o céu. As ovelhas não. As ovelhas estão atentas ao seu tesouro no céu, tá? E como nós prometemos, o estudo vai até 10h30. E aí falta 1 minuto. Eu queria pedir para minha querida prima e irmã Julie nos conduzir em oração. Ô, Júnior, dá tempo de eu falar uma coisinha? Fala, é lógico. Não, pode falar com vocês. Eu é que tenho que terminar no tempo. Pode falar. A gente vê tantas pessoas que têm rico mesmo, mas não é feliz, Júnior. Não é verdade? Porque não tem Cristo, não tem a felicidade que Cristo deixa para cada um de nós, que é a palavra dele. A sabedoria nela, o que a gente olha para ela assim. Quando a Bíblia diz tudo coopera para o bem, então tudo que acontece mesmo no ruim, falta de dinheiro, o que for, aí quando a gente olha para esse lado, a gente vê que é Cristo que nos preenche. É verdade.
só ele, Júlio. É verdade. Né? Uhum. Muito bem colocado, Julieta. Inclusive, se riqueza, fama, status, poder fosse motivo de paz, milionários não se suicidavam, né? Quantos milionários não já cometeram suicídio, né? Porque não tem paz. Mas nós temos. A gente não tem nada, mas tem a paz de Cristo. O que é que vai faltar, né? Então vamos orar ao nosso Deus, agradecer por Ele ser por nós, por Ele viver em nós, não é? Por Ele estar sempre conosco. E agradecer também a presença de todos vocês e do meu amigão Valdeir, aê, que vai estar conosco direto agora. Vocês, né, meu honra? Pode orar, Julie. Maravilhoso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade de estar aqui, Senhor, ouvindo a tua palavra, aprendendo da tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se faz presente na vida, em cada uma, na vida de nós aqui, Senhor. Amém. Obrigado pela tua graça, pelo teu Espírito Santo, Senhor, que tem trabalhado nas nossas vidas. É Ele que tem nos ensinado, Senhor, a ser feliz, Amém, Senhor, Senhor. através da tua palavra. Então, muito obrigado, Senhor, porque nós somos felizes, Senhor. Amém, Nós Senhor. que tememos a Ti, nós que cremos no Deus, o Deus vivo, que tem cuidado de nós, Pai. Então, Amém, nós Senhor. podemos dizer que temos a felicidade, Pai. Enquanto Amém. os que não te têm não são felizes. Então, obrigado por esta graça que o Senhor derrama em cada um de nós, Senhor. Amém, Senhor. Obrigado pela vida de cada um, por essas oportunidades que é tão rica, Senhor. Ouvir Amém, a tua Senhor. palavra, aprender e estar na tua presença, Senhor, por nossos Amém, Senhor. irmãos. Que é isso que nós levamos desse mundo, Pai. É isso, Senhor, essa alegria de estarmos Amém. unidos aprendendo de Ti, Pai. Então, obrigado, Amém. nos dá uma noite de paz, tranquila, Senhor. Obrigado pelo dia, Senhor, pelo teu sustento, Senhor, Amém, pelo Deus. nosso trabalho, Senhor. Obrigado por tudo. É o que nós te Amém, pedimos Senhor. e agradecemos. No nome do teu filho amado Jesus. Amém, Amém. Senhor. Vamos abrir as câmeras aí para tirar um print bem legal, meus irmãos. Olha, o doutor Divaldo já botou pegada ali. Jéssica. Só falta Macita. Macita deve estar se penteando para aparecer bonitona. Ela tá E dormindo. Guilherme Machado também. Deve ter Guilherme Machado. dormido. Aê, Macita. Só falta o Guilherme Machado agora. Eu acho que ele tá com touca de dormir, por isso que ele não tá abrindo. Oxente, Jéssica fechou. Ah, Jéssica. Então vou tirar o print, viu? Lá vai. Ah, voltou. Ah, é porque ela tava rindo. Ela deve estar vendo Guilherme com a touca lá. Ah, meu querido irmão Gabriel. Esse cara, eu sou fã dele. Ele é gente boa demais. Vamos lá, preparar, apontar, print. Caraca, ficou lindo demais, minha gente. Preparar. Print. Aê, amores.